Olá pessoas, aqui o Ivan Leão mais uma vez com um vídeo de Corel. E hoje nós trabalharemos com a ferramenta Elipse. Então vamos a ela. Ferramenta Elipse. Para começar a trabalhar com ela, muito simples, basta acionar a ferramenta clicando na opção na barra de ferramentas, clicar e arrastar na sua área de desenho. Então dou um clique, arrasto, movimento livremente até o formato que eu quiser e libero o mouse formando uma elipse. O sentido que você faz isso, ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, eu falei ao contrário, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, não interfere em nada, ok? Só vai ser realmente o ponto de partida e o ponto de final que você vai fazer. Você pode mover o mouse livremente para formar a sua elipse, ok? Vou excluir esses desenhos aqui, selecionando Delete. Beleza. Para desenhar uma elipse no formato de círculo, ou seja, largura e altura iguais, basta clicar na ferramenta e, enquanto você desenha, manter o Ctrl pressionado. Então, eu estou com a tecla Ctrl pressionada agora e faz com que, mesmo que eu movimente livremente, o desenho sempre será de um círculo, ou seja, uma elipse com largura e altura iguais. Se eu liberar o Ctrl, ele volta a ficar livre e assim eu não vou ter um círculo, né? A não ser que eu tenha uma precisão muito boa aqui na mão para conseguir fazer exatamente largura e altura iguais, o que é praticamente impossível. Mas, voltando então, segurando o Ctrl, libera o mouse. Importante é primeiro liberar o mouse e depois liberar o Ctrl, para manter ele exatamente largura e altura iguais. Se você começar a movimentar, segurar o Ctrl e liberar primeiro o Ctrl ou liberar junto, você pode correr o risco de justamente liberar o Ctrl antes e aí você perder essa trava, né, de fazer com que o desenho seja largura e altura iguais, então você não vai ter mais um círculo. Então primeiro libera o mouse, depois você libera a tecla Ctrl. Beleza. Para dimensionar, rotacionar, para quem viu o vídeo sobre retângulo, a ferramenta retângulo, é o mesmo princípio, mas de qualquer forma eu vou passar nesse vídeo também. Então, estando com a ferramenta seleção, clico no objeto, nesse caso a gente está trabalhando com a elipse, clico no objeto, vão aparecer esses pontos de controle, as alças, onde eu posso redimensionar o objeto, seja na horizontal, seja na vertical, pode ser a partir do controle da esquerda, da direita, de cima ou de baixo, tanto faz. E para rotacionar, só vou mostrar os dos cantos, né? Se você mover com as alças dos cantos, o redimensionamento vai ser proporcional, ou seja, largura e altura vão ser redimensionados em conjunto, ok? Então, não tem muito segredo, para quem já viu o vídeo de retângulos, é o mesmíssimo princípio, não muda nada. Rotacionar, basta clicar mais uma vez, estando com a mesma ferramenta, a ferramenta de seleção. Então, dou um clique aqui no objeto, que já estava selecionado. Vão aparecer os controles de rotação e inclinação e basta rotacionar. Como eu estou com um objeto que é praticamente um círculo, que eu mexi um pouquinho nele, e a gente pode notar que as dimensões não estão mais idênticas, eu praticamente não vou mais notar a rotação. Eu vou girar e parece que não está acontecendo nada, porque é um círculo, ok? Se eu tiver o objeto um pouquinho mais achatado e rotacionar, aí sim eu percebo que eu estou rotacionando, ok? Então, se você for girar um círculo, logicamente você não vai perceber o resultado. A gente está girando ele, vocês podem notar pelo número aqui em cima, que indica o ângulo de rotação. Ó, vou mover aqui, vocês percebam o número aqui em cima. O número está mudando, ou seja, eu estou rotacionando, só que visualmente não muda nada, porque é um círculo. Agora, se eu tiver com uma forma elíptica, aí fica perceptível conforme eu rotaciono, ok? Inclinação é a mesma forma para chegar até ele, então um clique, outro clique, e aí eu ativei os controles de rotação e inclinação. Basta pegar um dos controles das paredes aqui, né, laterais, em cima ou embaixo, e movo o controle. Então, com isso eu vou estar inclinando o objeto. Beleza? Também não tem muito segredo. O mais diferentão, que eu não cheguei a mostrar no
no retângulo o ponto o centro, né? O eixo de rotação. Então, como que eu posso mover em um outro eixo de rotação? Mas como assim? Vamos lá, mostrando fica mais fácil do que falando. Quando eu aciono a ferramenta para rotacionar, eu pego esse ponto aqui do centro, desloco ele para onde eu quiser, que é o que eu vou fazer agora, e rotaciono. Olha o que acontece se eu pegar esse ponto aqui do meio, mover para qualquer outro lugar, observe que eu posso mover ele. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E rotacionar com qualquer um dos cantos de rotação, ok? Vou pegar aqui. O ponto fixo, ou seja, o eixo de rotação, como eu desloquei, está fora da própria elipse. E a gente percebe que a elipse está girando ao redor, em torno desse ponto que eu determinei, que eu desloquei, ok? Diferente de quando a gente está com ele no centro, vou colocar aqui no centro, e aí ele só gira em torno de si próprio, né? Porque o centro está no próprio centro do objeto. Então, se eu mudar esse ponto de rotação para algum outro lugar, eu consigo rotacionar ao redor dele. Isso muitas vezes é útil quando a gente está fazendo justamente os desenhos reais, né? Eu quero fazer com que um objeto rotacione em relação a um ponto do desenho. Aí a gente desloca e faz esse rotacionamento, fica mais fácil. Então, essa aula, como as outras dessa série, são para explicar as ferramentas individualmente. Para ver elas em ação, fazendo desenhos reais, eu tenho uma outra série no canal, que é o Como Desenhar no Corel. Vou deixar um card também aqui em cima, para quem tiver interesse, não conhecer ainda. Lá eu faço vários desenhos utilizando várias técnicas com várias ferramentas. Então a gente vê na prática como utilizar esses recursos. Então o foco aqui dessa série é mostrar individualmente as ferramentas e como lidar com elas. Beleza, então a gente viu como dimensionar, como rotacionar uma elipse. Vou excluir essa elipse mais uma vez. Beleza. A gente viu então para desenhar, vou repetir aqui, um círculo perfeito, eu mantenho o Ctrl pressionado. Se eu utilizar o Shift, ele vai fazer a partir do ponto central, igual a gente viu também na ferramenta retângulo. Então, quando eu pressiono o Shift, a partir do ponto que eu comecei o desenho, que eu não estou com o Shift pressionado agora, ok? Se eu pressionar o Shift, ele vai expandir para todos os lados. Então, ele considera aquele ponto inicial como o centro do desenho, ok? E, de novo, se torna prático na hora de fazer um desenho real. Se eu combinar as duas teclas, vou fazer agora, ó, vou mover com o Ctrl, que trava para fazer um círculo, e com o Shift, que trava para fazer a partir do centro. Eu vou ter um círculo que foi desenhado a partir do ponto inicial. Vou liberar o mouse e libero as teclas Shift e Ctrl. Beleza. Ok. Que mais? Variações da elipse, do círculo. Eu posso abrir esse círculo, ou elipse, vamos deixar aqui assim, para poder exemplificar, a partir dessas opções aqui de cima. Eu tenho, então, o formato elipse, o formato torta, que ele abre como se tivesse uma fatia cortada de uma torta ou de uma pizza, e o formato arco, que ele abre a elipse. Então, eu posso ter um círculo em formato de torta, e posso ter um círculo também em formato de arco, ok? Então, depende do que você quiser. Se você quiser editar esse ponto de início e fim, seja do formato arco ou seja do formato torta, você pode editar através dos valores que tem aqui em cima. Então, pode observar que tem ângulo 0 e ângulo 270. Vou digitar um outro número, por exemplo, 200, e vou pressionar Enter. E eu vou ver que a elipse vai ficar mais aberta. Vou fazer a mesma coisa aqui com essa torta e vou alterar o valor. Dessa vez vou alterar o valor 0 para 90. Pressionar Enter. E nesse caso de 90 a 270, eu deixei ela na metade certinho, ok? Então é possível editar esses valores através da barra aqui superior. Tem um outro jeito mais prático, né, que você pode mover com a mão esses pontos de início e fim, utilizando a ferramenta Forma. Então a gente também viu o uso da ferramenta Forma no vídeo de retângulo, que interage com o retângulo arredondando os cantos, né? E aqui na elipse funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos lá. Então a ferramenta Forma, aparecem esses pontos de controle, diferente daquelas alças de redimensionamento. E quando eu clicar nesses pontinhos, eu posso mover, determinando justamente essa abertura da nossa torta. Eu posso ir até fechar, ok? Ou o ângulo que eu quiser.
Então, vou mover até aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Pego a partir de um dos pontos e movo para abrir ou fechar de acordo com o que eu quero. Só que aí tem um detalhe. Para fazer essa abertura em formato de arco ou em formato de torta, com a ferramenta Forma, que é o que eu estou trabalhando agora, eu posso determinar se é arco ou torta enquanto eu desenho. Ou seja, eu não preciso ter uma elipse definida como arco ou torta antes de usar a ferramenta Forma. Basta mover de um jeito um pouquinho diferente. Vou mostrar agora. Então, quando eu pego em um desses pontos de controle com a ferramenta Forma e movo, eu vou determinar a abertura como acabei de exemplificar. Só que tem um pequeno detalhe. Se eu estiver movendo com a ferramenta do lado de fora desse desenho, né, da elipse, eu vou estar trabalhando como arco. Se eu mover a ponta, a setinha do mouse para dentro do objeto, olha o que acontece. Ele se torna uma torta. Então eu posso mover aqui, liberar, e agora você vê a linha interna. Vou fazer a mesma coisa nesse daqui, só que ao contrário dessa vez. Vou clicar no objeto, vou pegar o ponto de controle e vou mover. Mantendo do lado de dentro do objeto, ele forma o pontilhado e a gente vai saber que vai ficar como uma torta. Se eu mover para fora do objeto, eu perdi aquele pontilhado interno e justamente se eu liberar aqui, vai ficar como um arco. Então basta estar com a seta internamente ao objeto ou externamente. Isso é que vai variar entre arco e torta. Beleza? Bem simples também. Matamos aí então essa questão de como fazer a torta e o arco utilizando a ferramenta Forma. Dimensionamento, vou voltar em uma questão aqui. Ó. Vou deixar assim mesmo, só vou redimensionar. A gente viu o redimensionamento livre, né? Pegar aqui as alças e alterar largura e altura de acordo com o nosso desejo. Mas eu posso digitar os valores. Então aqui na barra superior a gente tem as dimensões, o tamanho na largura, vou alterar aqui, ó, colocar 100 milímetros, por exemplo, pressionar Enter, e 100 milímetros de altura, pressionar Enter. Então tá aí, eu posso alterar as dimensões através de um valor exato, ok? Vou fazer a mesma coisa nesse outro objeto, para exemplificar. Vou colocar 30 de largura e vou colocar 80 de altura. Então é possível a gente fazer também o redimensionamento a partir dos números aqui de cima. Então a gente tem um controle mais exato. Da mesma forma que eu também trabalhei no objeto retângulo, e isso vale para qualquer desenho, ok? Mas eu vou exemplificar aqui. A ferramenta elipse, os objetos do tipo elipse, também podem ser preenchidos e determinada a linha de contorno. Vamos então preencher com uma cor nesse objeto. Basta selecioná-lo, como eu fiz agora. Então eu dei um clique no objeto com a ferramenta seleção. Vou até a paleta de cores, seleciono alguma cor, clico nessa cor, vou selecionar o verde e está aí. Determinei a cor. Para aplicar a linha de contorno, eu faço o mesmo processo com uma pequena diferença. Vou usar o clique da direita do mouse. Então, vou colocar uma linha de contorno em amarelo. Então, com o botão da direita, vou clicar no amarelo. Está aqui a linha de contorno. E eu posso aumentar a espessura através aqui do painel superior, colocar 5 milímetros, e eu consigo enxergar essa linha de contorno. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a elipse de baixo. Vou clicar aqui, vou aplicar uma cor, vou colocar esse magenta, então vou dar um clique, prestem bem atenção. Cliquei. Ué, mas não pegou a cor. Mas será que eu não cliquei ou será que não está aparecendo a cor? Observem aqui embaixo na barra de propriedades. A cor está aplicada, o objeto está com o magenta. Vou clicar no outro só para a gente ver como é que funciona. Olha aqui, ele está com o verde e esse aqui está com o magenta. Por que não apareceu a cor de preenchimento? Porque ele está aberto. Está vendo essa linha aberta do contorno? Objetos abertos não conseguem exibir a cor de preenchimento. Imagina como um objeto físico, como uma garrafa, um copo, que você tivesse um furo. Então você tem uma área aberta, de forma que a cor, vamos imaginar uma tinta que tivesse dentro aqui do objeto, não consegue ser mantido, ele se perde, ok? Não consegue manter então a cor de preenchimento. Como que eu posso fazer com que apareça essa cor de preenchimento? Fechando, ok?
Vamos antes aplicar uma linha de contorno, uma cor de contorno, para a gente ver se a cor de contorno tem o mesmo comportamento? Vou colocar aqui então, clicando com o botão da direita do mouse, no azul. E a gente nota que realmente aplicou o azul. Vou também aumentar a espessura para ficar mais visível, vou colocar 2 milímetros, e realmente ficou em azul. Então, a linha de contorno é perfeitamente possível ser aplicada uma cor, sem problema, quando o objeto está aberto. O nosso problema é o objeto aberto para o preenchimento. Para a gente ver que realmente vai preencher com a cor, se eu fechar, eu vou editar de novo esse objeto, vou vir na ferramenta Forma, pegar esse ponto aqui e vou transformar ele em uma torta, que nem a gente trabalhou antes. Ó, torta. E pronto. Aparece. Parece até um Pac-Man aqui, né? Vou abrir de novo, formando um arco, e ele perde a cor. Se ele é torta, ele consegue manter a cor. Se é arco, ele perde a cor. E se eu fechar, obviamente, ponto a ponto, volta a ser uma elipse fechada, e aí ele consegue, obviamente, exibir a cor, sem problema. Ok? Eu acho que é isso. Deixa eu revisar aqui na minha colinha os pontos que eu iria passar. Dimensionar, rotacionar, Shift Ctrl, círculo, torta, arco. Eu acho que é isso. Bem, fazer mais alterações com o objeto círculo, a gente pode transformando ele em curva e fazer outras coisas mais elaboradas, mas que fogem do escopo da ferramenta elipse. A gente vai estar trabalhando isso em outras aulas. No próximo vídeo, eu vou estar exibindo para vocês as variações da ferramenta retângulo e da ferramenta elipse, que são a ferramenta de retângulo de 3 pontos e a ferramenta elipse de 3 pontos. São bem simples, ok? Mas eu resolvi deixar separado em um vídeo específico para os dois. Então, no próximo vídeo eu vou estar exibindo. Então, se gostou do vídeo, clica no curtir, ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E se ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? É isso então por hoje, obrigado e até a próxima.